Campo com as Zoetis vai ao ar todas as quintas-feiras aqui no Terra Viva DBO na TV. E para nós é uma grande satisfação ter a presença da Zoetis, que é líder global em saúde animal, aqui com a gente toda semana, trazendo muita informação e conhecimento de qualidade e de utilidade para o fazendeiro brasileiro. E hoje o programa vai ser a respeito de um assunto muito importante, que é a pecuária de confinamento, que está começando agora a sua primeira rodada na atual temporada de 2022. E para esticar uma prosa sobre esta atividade, a gente está recebendo aqui no nosso rancho eletrônico, por vias internéticas, o Marcos de Bem, gerente de marketing da linha Recria e Terminação, que vai participar do programa falando ao vivo, diretamente de Ribeirão Preto, aqui no interior paulista, onde está acontecendo o encontro de confinamento e recriadores da Scott Consultoria. Boa noite, Marcos. Seja muito bem-vindo. Faça o favor de ficar à vontade, que a casa aqui é nossa, viu? Obrigado, Sidney. Boa noite a você, boa noite a todos os telespectadores. É um prazer desfrutar esse momento com vocês. O prazer é nosso. Ô Marcos, durante os nossos últimos programas, a gente tem falado bastante aqui sobre as dores da pecuária, E hoje chegou, então, o dia de falar justamente de confinamento. Qual é o segredo do sucesso para ter um confinamento lucrativo, hein, Marcos? Perfeitamente, Sidney. Um confinamento, ele é muito desafiador para o pecuarista que venha terminar os animais. O que eu sintetizo em 3 grandes pilares que sustentam uma lucratividade desse confinador, que é, o primeiro é a performance do animal. O segundo pilar, ele está alicerçado na sanidade animal. Mas nada é melhor do que o terceiro pilar, complementando os outros 2, que é a mão de obra. Então, a interação desses 3 pilares, a gente consegue ter uma máxima performance, desempenho e lucratividade dos animais. Agora, Marcos, pensando então aí em cada um desses pilares, o que é que o companheiro fazendeiro, o confinador, precisa fazer para garantir aí o sucesso e a lucratividade do confinamento? Maravilha, Sidney, ótima pergunta. Eu acho que a gente vai desmembrar um pouquinho esses grandes pilares e desdobrar em algumas soluções. Quando a gente pensa em performance, a gente tem que tirar o máximo daquele animal que está confinado. O lucro do confinador, ele é cada vez mais estreito pela competição de matéria-prima. Então, nesse pilar, o que a gente tem como foco? Qualidade de matéria-prima. Então, fazer o planejamento dos animais que vão ser terminados, confinados, fazer o planejamento da compra de uma matéria-prima de qualidade, dentro de uma possibilidade, comprar os animais numa genética que seja apta àquele confinamento. Analisar dentro desse pilar se há animais que estão com deficiência ou não vitamínica. E eu acho que esse pilar de performance, ele é o início, mas ele é a base estrutural para a gente conseguir ter minimamente uma qualidade dentro do confinamento. Bom, então quer dizer que o amigo e amiga de casa, que estão investindo aí no confinamento, Marcos, tem de prestar o máximo de atenção nesses pontos, evidentemente, Não, com certeza. Se a gente não tiver uma dieta de qualidade, tiver uma dieta nas diferentes fases do animal confinado, você pode ter problema metabólico, de acidose, de refluxo de coxo, de não desempenho adequado para esses animais. A Zoetis, ela procura estar ao lado do produtor para ajudá-lo, suportá-lo nesses diferentes pilares. Por exemplo, nesse pensamento de performance, pensando na dor do cliente, acidose, por exemplo, ou desempenho animal. A Zoetis tem o Taurotec, que é a azalocida sódica. Ele é um selecionador de bactérias que tem melhor aproveitamento da dieta. Além de aumentar o desempenho, ele também controla uma acidose. Então, seria o início, um balanceamento adequado para isso.
Ao mesmo tempo, a gente tem que entender um pouco o animal que está chegando no confinamento. Esse animal, ele está debilitado, passou longas distâncias na estrada ou não. Muitas dos confinamentos chegam para a gente e falam, eu estou com índice de refúgio de coxo, que é isso? O animal não quer se adaptar na dieta, ele está tendo um problema de ir ao coxo para comer. O que muitos desses nossos clientes fazem? Abrem mão, por exemplo, de uma outra solução, que seria a aplicação de uma vitamina do ADE Zoetis emulsificável no D0 de fechamento desse protocolo. Isso faz com que reduza, em muitos casos, esse refúgio de coxo. Então, são estratégias que a Zoetis vem junto com o pecuarista para solucionar essas dores de performance dentro desse pilar. Então, como é que quer dizer, a gente fala sempre dessa questão da sanidade, né, no rebanho em geral, né, Marcos? Como é que isso especificamente acontece dentro do confinamento? Porque é bom lembrar que a gente tem uma quantidade muito grande de animais num espaço muito pequeno, né? Então, quer dizer, a gente tem que ter um cuidado redobrado nessa questão da sanidade no confinamento, né? Com certeza, Sidney, está coberto de razão. E esse, por sinal, é o segundo pilar, que é a sanidade. Então, a gente tem que ter uma estrutura para o animal desempenhar a performance, só que, ao mesmo tempo, a gente não pode ter surpresas desagradáveis. Surpresas desagradáveis, elas canibalizam a lucratividade. Por exemplo, que surpresa desagradável? Um carbúnculo, uma pneumonia. A gente tem que entrar com esse animal no dia zero do confinamento, com um protocolo sanitário fechado, para a gente ter segurança que esse animal vai estar desempenhando. Então, pilar sanidade. A gente pensa, temos que vacinar contra carbúnculo? Sim. Por quê? Porque ele é uma doença que ela pode matar o animal, e não só um, vários. Então, a gente tem que aumentar a imunidade desse animal. E para isso, a Zoetis tem a Fortress, que é uma vacina que a gente chama de bacterina e toxoide. O que é isso? É uma vacina tão completa que ela consegue não só matar a bactéria, como resgatar a toxina do sangue, evitando que tenha a doença. Outras doenças também que causam problemas de sanidade, por exemplo, uma doença respiratória. Cada vez mais, Sidney, essas doenças respiratórias vão aparecendo dentro dos nossos confinamentos. Por quê? Cada vez mais a gente está tendo maiores animais. Haja visto aqui na Scott, onde nós estávamos hoje presentes, o tanto de grandes confinadores. Se a gente pegar a história de como era o confinador e como passou a ser atualmente, houve grandes conglomerados de animais, com grandes deslocamentos, diferentes origens. Isso aumenta o desafio para com a doença respiratória. Doença respiratória, ela tem duas fases, Sidney. É a fase subclínica e a fase clínica. A fase subclínica, a gente fala que é uma doença de desempenho. Por quê? Um animal doente, ele contamina 30 animais sadios. Esses 30, muitas das vezes, você não vê, por isso que é subclínica, mas ela afeta o desempenho. O animal começa a desempenhar 100, 200, 300 gramas a menos de ganho de peso por dia. E sabe quando você vai descobrir, Sidney? Na hora que você foi pesar o animal. Puto, o lote A teve menor desempenho. Porque não fez um protocolo de acordo com uma vacina contra a pneumonia. E para isso nós temos hoje, como suporte para o nosso parceiro, a Bovishield Gold One Shot, essa vacina que está aqui atrás. É uma vacina que teve uma aceitação tremenda. É uma vacina que controla vírus e bactérias principais que causam a pneumonia. Com uma dose, Sidney, ela protege até 279 dias. Então, a gente muda o patamar de proteção, muda o patamar de desempenho. Com isso, a gente consegue pegar toda aquela genética do pilar, toda aquela nutrição do pilar 1 e fazer com que efetivamente a gente tire o máximo dos nossos animais. Para complementar, Sidney, mesmo vacinando, às vezes acontece de um ou outro animal contrair uma doença, contrair uma pneumonia. Daí entra parte do pilar 3, que é a mão de obra, mas trabalhando para a gente ser assertivo no tratamento desses animais. E para isso a gente tem o Draxin. Draxin é um antibiótico da família, é uma tulatromicina Zoetis,
da família dos macrolídeos, que tem o maior, dentro dessa família, tem o maior espectro de ação contra bactérias. Uma dose pode agir até 15 dias e tem o menor período de resíduo para o abate. Então, é um antibiótico que vamos minimizar o manejo, você percebeu que o animal está doente, você aplica uma dose e está resolvido o problema. Com isso, a gente otimiza o trabalho dentro da fazenda e o resultado, Sidney. Ô Marcos, vacina boa é sempre bem-vinda, né? E o pecuarista não pode deixar de aplicar. Tem de aplicar mesmo, porque prevenir sempre é melhor do que remediar, e isso a gente já sabe desde o tempo das agaias de gancho, né, Marcos? Agora, outra consumição desgramada que é recorrente no confinamento, que o pessoal do setor também reclama muito, são os problemas de casco, né, Marcos? Com certeza, e aumenta exponencialmente conforme a gente aumenta o número de animais também. Quais são os causadores? O que causa o problema de casco? Na realidade, são dois grandes grupos de problema. O primeiro é genético e o segundo é ambiental. Então, tem animais que são mais sensíveis, tem cascos mais moles, vamos dizer assim, são mais propensos a. Não tem muito o que fazer com isso. Mas o segundo grande fator a gente pode, que causa confinamentos escorregadios, pedras, mau manejo, sodomia, que é aquela monta em cima do confinamento, confinamentos muito úmidos. Então, isso são os fatores que causam os problemas de casco. Como solucionar isso, Sidney? Como que te faz? Bom, primeiro, a gente tem que ter uma equipe que saiba fazer um toalete legal, traga esse animal, retire, faça uma limpeza desse casco. Segundo, novamente, a solução que a Zoetis vai entregar, novamente, é o Draxxin. O Draxxin é um antibiótico que, além de tratar praticamente todos os grandes problemas de pneumonia, também age no casco. Então, gente, com um pouco manejo, você faz um toalete do animal, aplica um Draxxin e esse animal tem uma grande chance de recuperação e uma rápida recuperação para voltar ao consumo, ganho de peso, lucratividade. Sidney. Marcos, tem muita coisa mesmo que influencia o rendimento do gado fechado e pode tirar o lucro do confinador, né? Tem ainda as questões relacionadas ao comportamento dos animais dos piquetes. Então, eu queria que você falasse rapidamente sobre essa questão, bem rapidamente, Marcos. Não, perfeito. Muitos confinadores reclamam de sodomia, reclamam de monta e muitos estavam abrindo mão antigamente de fazer uma castração cirúrgica. Bom, isso tem muitas coisas ruins, que estressa o animal, quebra de ganho de peso. A Zoetis tem a Bopriva. A Bopriva, ela castra o animal porque ela é o imunocastrador de bovinos. Ela produz anticorpo contra os hormônios principais, tanto de macho quanto de fêmea. Protege contra o GNRH, e isso faz com que castre machos e fêmeas. Então, o confinador pode ter um melhor manejo, animais mais dóceis, melhor acabamento de carcaça, confinar machos e fêmeas em lotes paralelos. Então, soluciona o problema de comportamento dentro da fazenda sem estresse, com bem-estar animal. Ô Marcos, é uma pena que o programa seja curto, né, rapaz? Mas como eu tenho certeza de que o companheiro e a companheira que lidam no confinamento vão querer assistir de novo no nosso site, né, para poder anotar todas essas dicas e informações que vão ajudar a garantir mais a produtividade e rentabilidade na sua atividade, né? Então, para arrematar essa prosa, qual é o derradeiro pilar que é merecedor da atenção do amigo confinador, Marcos? Ótimo, Sidney. Se a nossa mão de obra não souber o que tem que fazer na hora que tem que fazer e como tem que fazer, de nada adianta nós termos uma dieta de qualidade, uma sanidade legal. Então, a gente tem que capacitar essa mão de obra para saber a hora de aplicar um medicamento, qual medicamento aplicar, de que forma ele aplicar, como a gente fazer uma ronda sanitária. O que é ronda sanitária? Olhar e conseguir identificar qual animal está doente, de que doença, para a gente resgatar e tratar de forma mais rápida, certo? Então, esse pilar é muito importante, o pilar de capacitação. E nesse ponto, a nossa equipe Zoetis fornece ao nosso cliente uma série de treinamentos e capacitações de mão de obra. Posso citar bem-estar, manejo de curral, vacinas e vacinação, necrópsia de animais mortos. Pô, morreu um animal,
vamos tentar ver por que morreu para tentar resolver o problema de forma mais rápida. Então, esse pilar é muito importante para poder suplementar os outros dois pilares, Sidney. Muito bom, tá certo então, Marcos, e certo que o amigo e a amiga pecuaristas que trabalham com confinamento vão seguir de perto todas essas informações. E se alguém precisar de ajuda, a Zoetis está sempre à disposição, é só chamar. E para quem está aí na frente da televisão matutando sobre alguma questão e querendo participar do programa com a gente, é só mandar a sua pergunta por mensagem de texto, de voz ou de vídeo por meio do QR Code que está aparecendo na tela para o nosso WhatsApp. Zoetis responde. E na próxima semana a resposta vai ser falada aqui. Bom, o programa de hoje vai ficando por aqui. Marcos, muitíssimo obrigado pela sua presença. Foi uma grande satisfação ter você aqui com a gente. Até uma próxima vez, então. Eu que agradeço, Sidney. Um grande abraço a você e a todos os telespectadores. Um ótimo final de semana. Obrigado. Abraço, obrigado. E já fica marcado, então, aqui o nosso próximo encontro para quinta-feira que vem com mais uma edição do No Campo com a Zoetis. E o Terra Viva DBO na TV volta dentro de instantes com o noticiário e o nosso comentário a respeito do mercado do boi gordo. Aguarde.